Então, gente, só para introduzir aqui, né? A maioria já deve ter vindo nas outras masterclass. Tem um filme, agora tem o bate-papo. Temos aqui presente o produtor do filme, Flávio Tambellini. O ator, Ângelo. A direção do filme é Malu. Sim, Quer ficar aqui? Não? E o nosso Walter. Aproveita que vai começar. Quer começar, Walter? Tudo bem, eu não vamos. sou o Caio Caiazzo, não sei fazer aquelas... Bem, eu no início da sessão me veio uma ideia a respeito da... Se eu fosse pensar numa maneira de apresentar o filme, ultimamente eu tenho pensado nesse filme como... E eu acho que ele é isso, ele é uma crônica, né? Uma crônica de uma época. E ele fala dessa persistência, entendeu? A gente é muito persistente, né, cara? Num país como esse. E eu acho que a gente é tinhoso nisso. E eu acho que o filme fala disso. Esse filme foi exibido em Los Angeles uma vez, e tinha um festival em Los Angeles, e tinha uma plateia tinha alguns brasileiros na plateia. E eu ouvi nesse dia, ao final da sessão, uma palavra do cineasta Paulo Thiago. Eu nunca ouvi ninguém de cinema brasileiro falando a respeito do filme da maneira como ele se dirigiu, porque ele estava muito surpreso, ele não sabia do filme. Ou se sabia, ele não tinha visto. Tá? Mas ele falou assim, mas esse filme é sobre nós. E é exatamente isso, é um filme sobre nós fazendo cinema e nós fazendo cultura, arte no Brasil. Né? E eu achei tão interessante, porque ele foi a única pessoa de cinema que falou isso para mim, entendeu? Se identificou. Apesar do filme dar várias pistas, né? Várias pistas. Pelo nome dos personagens, Paulo César, Joaquim, tá? Só não tem as marquises, né? Glauber, também seria demais. Né? Mas eu sinto ele muito assim, próximo. Dentre os filmes que eu fiz, não é questão de gosto, eu gosto disso, eu gosto mais desse do que daquele, não é isso. Eu me sinto muito dentro do filme. Não só porque eu fiz o filme, não é por isso, é porque eu vivi isso, esse Brasil aí, eu vivi esse Brasil aí. E eu achei interessante nessa coincidência de que ele foi mostrado exatamente hoje, né? Nesse dia que a gente tem uma referência assim, muito forte, dramática, né? Das mudanças que ocorreram com a gente. Né? O momento que essa história tem início aqui no filme, é um momento assim, de um grande entusiasmo no Brasil, um grande entusiasmo. A gente está construindo Brasília, o Brasil está mudando, o Brasil está ficando moderno, tem uma expectativa enorme do que vai acontecer. E eu acho que tudo que ocorreu assim, imediatamente, toda a cultura brasileira respondeu a isso assim, com uma vitalidade muito grande. Não só no cinema, no teatro, em tudo. Até na literatura. Foi muito forte isso. Na música, então, demais. E isso foi onde a gente sentiu, foi nessa área que a gente sentiu o maior abalo do que ocorreu no Brasil. Né? A gente não sentiu previamente, na época em que o Getúlio se matou, entendeu? A gente não tinha noção
porque o suicídio ali foi um ato de uma malandragem política extraordinária dele, Getúlio, se imolar em nome de uma coisa, entendeu? Que só 10 anos depois viria a ocorrer. Ele deu uma rasteira no golpe que iria ver, né? E ia acontecer. Ele aprontou essa. 10 anos depois teve. E teve exatamente numa circunstância mais dramática para a gente, porque a gente estava em um estado de mudança, né? De reforma de base. Era o que se falava na ocasião. O Brasil estava tentando mudar algumas coisas. Então houve uma rolha, né? E o país que sobrou, né, nós todos, é bem diferente. É bem diferente. Mas é Brasil. Isso é o que interessa, mas é bem diferente. Principalmente o ânimo da mudança, entendeu? A pressa de chegar lá, entendeu? Tudo ficou muito... Sei lá, as coisas perderam um pouco assim a alegria, a espontaneidade, entendeu? Eu sinto que o filme, de alguma maneira, agora falando da crônica, o filme reporta isso, de uma maneira ele brinca muito com isso, assim, todo o início dele, ele é uma comédia, o tempo inteiro, é uma brincadeira entre amigos, né? E de repente ele vai ficando assim, mais denso, né? Essa mudança incomoda, ela incomoda, e o público mais jovem fica chateado com isso. Quando o filme passou a primeira vez, eu senti isso claramente. E algumas reclamações até eram meio surreais. Por exemplo, eu fui na faculdade da cidade, não... Estácio. Eu fui numa sessão do filme, uma projeção do filme, e conversar com as pessoas. E aí tinha um rapaz na plateia que falou uma coisa que eu achei tão engraçada, que ele virou-se para mim e falou assim: mas em Buenos Aires não tem paralelepípedo. Eu tomei um susto, eu falei, como, cara? Mas o paralelepípedo foi inventado aqui no Brasil, houve essa invenção do paralelepípedo, para ele ter essa certeza, tanta coisa para ele falar, ele veio falar uma coisa absurda. Tão absurda que um dia eu fui a Buenos Aires para fazer a mixagem de um filme e andei pela cidade para ver se tinha. Realmente não tem paralelepípedo. Não, é porque eu filmei um pedaço do Rio de Janeiro ali no centro da cidade. Que é tudo muito parecido, né? Aqueles prédios meio afrancesados do Rio de Janeiro. Lembra um pouco Buenos Aires. Mas eu achei tão engraçado isso. Tem paralelepípedo lá? Tem paralelepípedo. Tem paralelepípedo, tudo quanto é lugar. Acho que, eu não sei se já existia antes dos romanos, mas os romanos fizeram estradas com paralelepípedo. Mas eu achei engraçado isso. Porque a recusa de ver, entendeu? Ele, na verdade, o que ele estava dizendo era outra coisa. Ele estava dizendo assim, não, mas isso não é real, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque não tem paralelepípedo em Buenos Aires. Mas ele acreditava que era Buenos Aires. Só que ele dizia que não, mas não tem paralelepípedo. Então, ele reagia à proposta de uma realidade. Tem essa coisa, né? Às vezes parece que você está tentando assim mostrar um caminho, alguma coisa, né? Assim, como em Nova York parecia isso, que você não estava querendo mostrar Nova York, você estava querendo mostrar uma relação de vida com as coisas, né? Nova York é um cenário. Eu não fiz um filme sobre Nova York, mas um sentimento, né?
Nova York é um sentimento de plenitude, de realização, né? Chegamos ao topo. Né? É um pouco isso. O que seria, né? O topo para eles. Né? Esse filme foi feito em Nova York num tempo recorde. Entendeu? Porque, né? Foi uma coisa, eu não me lembro exatamente se foi uma semana. Um pouco dessa parte da produção aí, deixar o Tamborino falar um pouco sobre quanto tempo foi, como é que foi. A especificidade de Nova York, que a cena seria no inverno rigoroso, e a gente filmou a parte toda aqui, e questões de agenda de atores, a gente filmou em Nova York num calor intenso, tendo que fingir que Dizem que não é para contar essas coisas, né, que estraga. Ué, não, tudo bem, mas tem paralelepípedo em Nova York. Então era surreal, né, porque estavam os atores todos, né, que tal o Rafael Salgado, também foi assistente do filme. Os atores todos com aquele calor, cheio daqueles casacos, fingindo que estavam morrendo de frio. Né? Então é uma... Mas passa, né, cara? Assim, você entra... Hoje em dia fazem inverno com máquina, com LED, né? Você vê as séries, são todas passadas no inverno, que não é de verdade. A gente filmou no local. E teve a gente fez muito rápido no Nova York. Foi muito rápido. E acabou dando uma... Se a gente tivesse filmado no inverno rigoroso, né? A gente jamais teria a sensação de que eles ficaram 6, 7 meses lá. Acabou que foi uma dificuldade que, no fundo, acabou ajudando, né, o filme, de uma certa forma. Tem uma história engraçada de Nova York, porque a gente estava lá negociando em Nova York com uma produtora, lá, um brasileiro lá que fez o Production Service, e no meio do processo se descobriu que o Rodrigo Santoro era sindicalizado, ele era union, então o filme teria que obedecer regras do sindicato. Então o filme fez assim, tem que ter isso, tem que ter um ônibus, não sei o quê, e teve um figurante, vocês me lembram, disse assim, que a gente fez uma cena de chuva, daí o figurante falou, olha, chuva eu cobro mais, se eu saio molhado, calcula, é mais caro. Então o filme também a gente fez rápido, porque ele deu um pulo no orçamento, porque ele virou um filme que a gente tinha que obedecer regras do sindicato, entende? Porque se você tem no filme um ator que é union, todo mundo você tem que tratar como union, né? E tinha fiscalização, veio um cara controlar e tal. A figuração não podia trocar de roupa na rua, nem numa... Exatamente. Então a gente tinha um trailer que não era pro Celton, não era pra Cacau, não era pro Rodrigo, era pra figuração, e a gente botava os atores na brecha da figuração, preparava a figuração e botava os atores pra dentro. Exatamente. Mas esse cara da chuva, eu falei, mas a chuva é artificial, meu amigo. Não, mas eu não posso me molhar, porque daí eu posso pegar uma gripe, então tem que ganhar o dobro. Vocês falaram pouco tempo, quanto tempo seria? Quanto tempo foi que a gente ficou lá? Acho que a gente filmou 7 dias. Uns 10 dias no máximo. Uns 10 dias no A máximo. gente ficou 2 semanas. Assim. Eu tinha ido antes, né, também. Eu fui antes com 2 pessoas de produção, né, o Beto e aquele menino lá do Rio Grande do Sul. E a gente fez... Eu sabia... Eu fiz uma escolha das locações prévias, né? Tinha outras possibilidades ali que eu não usei, porque não dava tempo. Aliás, ruas assim, você vai descobrindo coisas que são super fotogênicas, né? De Nova York e que você já viu aquilo dezenas de vezes em filmes e dá vontade de pensar, deixa eu pegar esse pedaço aqui, esse pedaço aquele. E filmar lá é mais difícil que filmar no Brasil? Cara, você chega lá, e eles facilitam a filmagem, você chega lá na prefeitura e tal, e você faz um seguro de um valor, não é que você vai pagar, você faz o seguro se tiver danos. E daí você avisa os lugares que você vai filmar, e assim, é super legal. Os caras vão de manhã, vão filmar naquela rua. Eles falam assim, olha, então aqui nessa rua você só pode ter, você tem 10 vagas, tem que ser nesse trecho. De manhã tá a polícia lá já, porque eles estavam numa imagem de querer usar, interessava a eles usar. A gente conseguiu inverter
a mão de uma bridge daquela. Mas tudo era pago, ou não? Não, assim, você faz um seguro junto à prefeitura. O polícia que vai lá, tudo, nada é pago. Nada é pago. A rua, o uso da rua, mas você dá uma colaboração, uma coisa para a prefeitura, entendeu? E se conseguiu inverter uma ponte, né? A mão de uma ponte, que o Pedro falou, não, mas eu quero o cara com fundo da Bahia e tal, e não dava, né? Então se inverteu o sentido, e isso chegou de manhã, na hora do rush, se investiu, daí chegou um guarda daqueles, que é o cara que toma milk, forte. Aí eu vou contar uma história, assim, o Beto Bruno, que era o nosso diretor de produção, muito animado com o cara, pegou uma nota de $100 para dar uma gratificação, o cara falou, não, vou fingir que não vi. Deu uma de brasileiro. Porque isso aqui não é assim, entendeu? Queria corromper o cara. Ele queria nem corromper, porque já estava queria fazer um agrado. Né? Agrado. Fizemos inverteu-se a via de uma ponte no hora do rush, né? Então, assim, existe vontade de ajudar, né? Eu não sei como é agora, isso faz há muito tempo, né? Mas a ideia propriamente dita, você estava lendo algum poema, ouvindo alguma música e plim. Foi isso? Como é que era? Eu estava falando isso? Não, como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a ideia do filme? Ah, cara, Como é que tive a ideia? como é que veio essa ideia? Sei lá, veio com a vida. Você uma vez me contou uma história que você estava em Roma, que você uma vez... Ah, sim, sim. Não, eu estava em Veneza. Eu fui levar o Estivento em Veneza. E aí a gente foi num jantar, quando a gente veio saindo em direção à Piazza San Marco, a gente vinha por dentro por aqueles becos ali, eu ouvi uma moça, eu ouvi um som de uma pessoa tocando. Ele estava junto. Um instrumento, Eu vim me adiantando na frente de você estava conversando com o cara atrás. E eu vim me adiantando e eu fui seguindo aquele som, entendeu? Tá lá, o Rodrigo, ele vai atrás do som. Era a Cláudia Abreu tocando alguma coisa? Não era, mas podia ser, né? E eu falei assim, como é que ele conhece ela? Eu estava com o filme na cabeça já. Né? Aí as cenas foram sendo fisgadas o cara levar o filme para entregar o cara no aeroporto. Eu fiz isso com Terra em Trânsito. Eu levei o Terra em Trânsito para colocar na mão de um cara, entendeu? Zé Lilgoy, que seria o cara, não esse ator, qual é o nome dele? Músico, negro. O músico? Não era isso, tem várias coisas, entendeu? Que são fatos citados, né? Porque eu vivi isso aí, essa situação. Show interrompido pela polícia, coisas assim, entendeu? Eu vivi isso aí. Tem uma coisa linda, Walter, eu até desculpa, eu achei que eu não tinha visto o filme todo hoje. Tinha visto um pedaço do filme. Tem uma coisa linda que me remeteu no filme, que você, enfim, deve ter sido de propósito, que você tem uma coisa que é essa descoberta desse Brasil poderoso que você falou, e ao mesmo tempo desses dois amores e dessa escolha amorosa difícil pra caramba de fazer, e esse personagem lindo que ele faz, que ficou de fora, né? Exatamente. Ficou de fora, né? É o cara que fica querendo, né, participar. O Rodrigo fala, o personagem, só que ela me ama. Ela não te ama. E ela é foda, mas ao mesmo tempo, pra mim, é uma simbologia do que aconteceu com o Brasil, né? Tem muito isso, eu acho que o filme tem muito sentimento. Né? Mas é interessante, eu, por exemplo, conheci o Ângelo de uma maneira assim, muito particular, entendeu?
porque ele era muito próximo do Celto, a gente foi fazer uma leitura do roteiro, ainda não tinha chamado o Rodrigo apareceu já depois. Eu ia fazer o filme com o Murilo Benício, no papel do Celto, do Rodrigo. E aí fizemos uma leitura e ele foi e o Celto levou ele. Então ele estava... Eu conhecia ele de outras coisas, não pessoalmente assim, mas foi uma coisa muito interessante, porque ele... O personagem é ele, na minha cabeça até hoje é ele, entendeu? Porque a maneira como ele reagiu na mesa que a gente estava lendo foi tão particular, entendeu? Que eu não conseguia ver mais ninguém falando, entendeu? Eu descobri, era o cara, entendeu? Exatamente, ele queria explicar uma coisa, aí ele tomou a frente para explicar, se enrolou para burro para explicar aquilo, entendeu? E era o personagem, entendeu? E ele já estava querendo sair para ir ao banheiro, se levantar, já ficou... assumiu aquela situação que eu falei, pô, é o cara, entendeu? Depois eu fui, ele ia saindo com o Celta, eu fui lá no carro, eles estavam saindo, eu falei para ele assim, pô, se lembra? Lembro, claro. Eu quero falar, eu falei alguma coisa, eu quero ver você no filme, ou qualquer coisa assim, né? Ele teve que aprender o instrumento, lógico? Não, ele é músico. Não, já tocava. Você já toca. Deu a sorte de já estar ali. Ele toca. É. Fala um pouco, Ângelo, pra gente como é que foi essa participação, como é que foi trabalhar com o Walter. Então, eu acho que o que ligou a gente foi justamente a música, né? Acho que o Walter também procurou isso, né? Tanto que tem o Jair ali como ator, tem o André que já toca bateria. Acho que o nosso caminho, nosso primeiro contato foi através da música. E eu acho que isso está muito no filme, né? Tanto que aquela cena da bateria, que a gente decide para Nova York, né? Quer dizer, a gente está o tempo todo se comunicando através da música, né? A música é a nossa linguagem, é a nossa língua. Então, nos momentos cruciais, como, por exemplo, o encontro do Rodrigo com a Cacau, esse momento que a gente decide viajar, que tá aqui em impasse, pega a bateria e começa... né, a jogar a emoção dele na bateria, que é o descontentamento. E aquilo vai gerando uma energia renovadora, vai dando vai dando uma raiva com a situação, vai dando uma vontade de passar por cima de tudo isso e conseguir. Isso para mim é o filme, né? E o nosso trabalho de ator foi muito nesse lugar. A gente começou a tocar junto. A gente ensaiava no estúdio de som. A gente já botou a gente para ensaiar no Estúdio Verde, ali na Laranjeiros. Então isso foi gerando uma... Vai te buscar, tá bom? Meu filho tá saindo. Isso foi gerando uma empatia, a gente foi se conhecendo, os atores foram se conhecendo através da música. Eu tocava sax, tocava piano, violão e tal, mas a gente foi também se encontrando, porque uma banda tem que ter uma sintonia. Mesmo que você pegue, né, músicos diferentes para juntar, né? Não, esse é o repertório, mas não é só isso, é como a gente se sente um... Porque músico é uma doideira, né? Eles são muito diferentes da gente. De nós, atores, por exemplo. Eles se comunicam de uma outra maneira, né? Total. E aí a gente foi encontrando esse lugar. Eu acho que esse foi o caminho pra gente se abrir no filme. E claro, com toda a compreensão do filme humano, dos sentimentos, como ele falou aí do meu personagem. Cada personagem tem uma questão. E dentro disso tudo, eu acho que o filme... ele é muito emocionante e eu acho que tem essa mensagem bonita. Não é nem mensagem, eu acho que o filme tem como ele falou, tem um entusiasmo, claro, também juvenil, mas eu acho bonito a vontade que às vezes o jovem tem muito, a gente mais velho às vezes perde, né? Que é essa vontade de, quando a gente se entusiasma com as coisas na vida, essa vontade de estar junto, compartilhando isso com os outros. Vivendo esse entusiasmo em grupo e não sozinho. E o filme tem essa coisa de grupo, né? E é bonito isso. Então, como o teatro tem, né? Quando a gente faz uma peça, quando a gente faz um filme, uma série, todo mundo vira uma família. Isso é muito bonito. O filme tem essa coisa da arte, né? Surgir através... Somar, né? As pessoas. Através da contribuição de todos. E eu acho que o filme
mostra isso pra gente. Como é bonita a força da arte, né? Como é bonito, como é transformador. Aí a gente passa por vários momentos difíceis e o Brasil muda e vem a ditadura, vem tudo. Mas valeu a pena, valeu sempre, porque, né, eles se emocionaram com aquilo, eles viveram, eles colocaram o coração deles naquilo ali. Eu acho que o filme é isso, o filme é muito coração. Eu vejo o filme, ele é muito o filme tem um verdadeiro. personagem oculto, mas que é muito presente, que é o tempo. O filme lida com o tempo, entendeu? Você sai de um ponto para o outro, muitas vezes tem cenas, inclusive, que um espaço de tempo é contemporâneo do outro, né? Os velhos estão vendo os jovens tocando, como se fossem eles próprios, né? Os solos são seus? Não, a gente tocou tudo programado, eu estudei as músicas, mas tem uma supervisão do Wagner Tiso. Tinha muito playback também. Tinha muito playback. Tinham coisas que vocês criaram. Mas tinha uma coisa que a gente criou, por exemplo, aqueles solos, aquelas brincadeiras no apartamento com a Cacau que eu faço no piano, aquilo tudo eu criei. Aqueles improvisos ali, algumas coisas com o Santoro. Sax também eram... Não, mas toda a parte do sax basicamente, acho que tudo ali é ensaiado. A gente sabia, a gente tinha um trabalho de buscar a harmonia das músicas, descobrir como é que a gente ia tocar. E claro que usaram o playback depois, né? Porque mas a gente podia fazer em cena, né? Pra gente rolava. Isso é legal, né? De poder tocar. Que tinha isso, que era a cena da composição da trilha do filme do Dico, né? Também, uma coisa, aliás... Foi criada ali. Foi criado na hora. E olha que coisa legal isso, né? Hoje junta muito com isso que você falou, que vocês de uma certa forma criaram uma intimidade que transcende o atuar. Tem a ver com dialogar através da música. Exatamente. E isso você estava falando também dessa coisa do entusiasmo juvenil de todos nós. Eu acho que de uma certa forma a gente foi muito contagiado por esse Brasil que a gente não viveu, mas que estava explícito no Walter, estava explícito no Clóvis, estava explícito no Flávio. O trabalho do Clóvis eu acho lindo, pô. Muito bonito o trabalho dele. Acho que isso contagiou muito a gente, né? O Clóvis fez a direção de arte do filme. Ele aparece tocando, pra quem não conhece, o Clóvis aparece tocando... Logo no início, primeira vez que aparece o... Ele tocava no boy. Eu vi o filme assim como um polvo. Polvo? Com os tentáculos sendo exatamente a música. Porque eu acho que o polvo ele tem uma relação de abrangência. E eu vejo o filme como exatamente a música e os músicos, apesar de ser um filme que tem muita arte, mas ele apresenta assim uma composição de uma união, exatamente em função da música, porque a música traz isso, a música traz esse amor. Por que o polvo? E o polvo, porque o polvo, ele tem os tentáculos que tem centro, que tem uma abrangência que liga todos eles dentro de um objetivo de melhorar, de querer mais, eu acho que isso é legal. O filme fala muito através da música, né? Ele se organiza o tempo, inclusive através da própria música, os cortes, né? A música, essa cena que ela toca, hein? O povo, ele se impulsiona. Essa imagem que você me deu, eu achei interessante, um polvo. Eu tinha pensado nisso. Sabe por que eu vi aquele filme Professor Polvo, que é maravilhoso, não sei se alguém deve Qual? ter visto, né? Professor Polvo, documentário. Dr. Octopus. E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não vi esse filme, não. Mas eu já vi muito filme com polvo. Esse sentimento. Eu não como mais polvo, mas tudo bem. Lulas. Mas enfim. Mas essa concepção aí nós discutimos muito a música popular brasileira. E saiu uma frase certa vez, da minha parte, desse envolvimento com música, eu também sou músico. Sou músico não, eu sou diletante, amador, gosto mais, entendeu? Vamos dizer assim. Então, uma frase dita assim: se você quer
conhecer a filosofia existencialista do brasileiro, está toda ela na música popular brasileira. Você pode encontrar, né, assim, coisas profundas mesmo da sua natureza própria, né, da sua existência. Então eu encontro em frases, em músicas, né, assim, que parece que vocês conseguiram fazer assim uma relação entre música, né, não só instrumental, mas quanto cantada, assim, com a relação vivencial, né, existencialista, né, assim, achei essa parte assim fundamental do filme. A música conversa com os personagens e conversa com o tema, né, a história que está sendo contada, né? Ela é muito usada nesse sentido, né? E ela comenta os sentimentos acho também. Que a mais explícita é a cena no avião, né? O Santoro escrevendo aquela música. Quer dizer, uma coisa que ele está sentindo. Ele está sentindo num lugar e ela está fazendo no outro. Expressa através do que ele está, né? O que ele está sentindo, tudo aquilo, aquela coisa conturbada. Ele faz aquela letra e até mesmo isso acontece às vezes com melodia, sem letra, né? A gente se comunica traduzindo, né, o que a gente está sentindo através da. Eu sou um aficionado de filme musical, viu? Eu adoro filme musical. Todo mundo torce a cara, mas eu adoro musical, entendeu? E eu me lembro que quando eu via musical no cinema, entendeu? Sempre tinha aqueles que reclamavam, entendeu? Entrava os violinos, já ia o ator cantar, entendeu? Já que tinha reclamações na plateia, entendeu? Eu me levantava para fazer discurso, achava que a pessoa devia ir embora do cinema. Então, eu vejo o filme muito como um musical. Para mim, ele é um musical, entendeu? Ele se explica muitas vezes pela música. Ele é chamado por ela pela música. Ele corre até lá e ele canta Copacabana. Ele canta Copacabana e aí tem certos artifícios. Ele canta Copacabana porque Copacabana é o lugar onde nasceu a Bossa Nova, né? Eu queria botar essa música ali. Mas, por outro lado, também tem o seguinte, o repertório da Bossa Nova praticamente é dos americanos, é tudo comprado pelos americanos. Então ficaria muito caro. Então, sabe, botar Copacabana do Braguinha era muito mais barato do que botar uma música sabe, mesmo que fosse uma música não tão conhecida do Tom Jobim, entendeu? Porque todo o acervo dele praticamente está na mão dos editores americanos, entendeu? E aí, de repente, tinha aquela coisa, vou escolher a música brasileira. Então, a música, eu conversando com a Cacau, ela também achava isso, né? Não sei até que ponto ela concordou imediatamente comigo nisso, mas que a música seria o Carinhoso. Então, ela começa a cantar o Carinhoso, ele canta junto com ela, e aí a música continua. Né? A música continua, eles estão andando na rua, a música continua, ela vai crescendo, de repente a música acaba. Aí fica um beijo longuíssimo, em silêncio total. É uma das cenas que eu mais gosto do filme, que sai tudo e vira o que é realmente, entendeu? E aquele silêncio é a música. Dá um choque de realidade. Né? Aquele silêncio é a música. A música era só uma introdução. Eu sinto muito filme assim. E é interessante porque Copacabana, para mim, bate assim, né? Pô, os dois são dois brasileiros que estão lá fora, quer dizer, num mundo estranho, sonhando com aquela coisa da conquista, né? De você estar nos Estados Unidos da América, em Nova York, sonhando com uma vida, né? No mínimo sensacional. E aí, Copacabana é uma coisa que traz um pouco da coisa da raiz, né? Assim, do lugar de onde a gente tem um saudosismo ali, né? Tem uma... É ela que está tocando, então ela se lembra, ela está se lembrando de onde ela vem. E é o Brasil, um pouco assim, o lugar deles, né? Isso e acaba que funciona, né? Tem um sentimento forte ali de estar fora do Brasil, a saudade. E a primeira coisa que ele fala em inglês para ela. Fala assim, como é que você conhece essa música em inglês? Aí ela fala assim, que é isso, rapaz? Eu sou brasileiro, tá? Em português ao cantar Copacabana. Eu acho assim.
Walter, podia falar um pouco da história da... Não entendi esse instantinho só. Não entendi isso aí que você falou. Porque o Rodrigo Santoro canta Copacabana. E ela toca flauta. Só que ele não sabe que ele é brasileiro. Ela Não. Então eles estão conversando antes dele saber que ele é brasileiro. Eles já estão conversando a música, através da música. Ele fala inglês afora. Exatamente. Hein? Eu te pergunto, pedi que você falar um pouco sobre uma coisa que talvez as pessoas não saibam, mas da entrada da Cacau no filme. Que foi uma entrada mais em cima da hora, tinha uma outra atriz planejada, enfim, já em contato com a produção, né? Já o que aconteceu, qual tipo de sentimento você teve para trocar uma peça tão... Não, eu não... A mesma coisa que aconteceu na história que eu contei da minha relação com ele, entendeu? Quando eu senti o pulso do ator Ângelo aqui, ali na mesa, lendo o roteiro, eu vi o personagem, entendeu? E o que aconteceu é que eu tinha a atriz, mas eu não conseguia ver o personagem, entendeu? Eu fiquei numa guerra íntima comigo, entendeu? Eu não falava com ninguém, entendeu? Ia ser um vexame, entendeu? Eu dizia que não é essa mulher, entendeu? Mas ao mesmo tempo assim, nós chamamos a mulher veio de lá de Los Angeles, entendeu? E eu não conseguia ver. Então um dia eu estava sentado no estúdio, entendeu? No chão do estúdio, vendo uma coisa, escrevendo alguma coisa. Quando atrás da porta, que assim, uma porta entreaberta, eu vi uma conversa de dois atores. O Celton e o Rodrigo falando aqui. Eu estou vendo pela fresta da porta o diálogo deles. E eles estavam falando dela. Então, tudo aquilo que eles estavam falando, do desencontro que eles tinham, que eles não conseguiam ver, era o que eu sentia, entendeu? Eu falei, pô, então eu não sou o único, entendeu? Tem mais, tem eles. E ele ainda falou uma coisa que me deixou assim, ele falou assim, e eu ainda tenho que beijar ela. Ele falou isso. Eu falei, cara, assim, porra, eu ainda tenho que beijar ela, vai virar uma obrigação, entendeu? Eu falei, pô... Eu saí dali, entendeu? Eu falei, cara, eu vou ter que falar com ela. E teve um detalhe também, né, Val? Você se lembra que ela fez uma viagem, voltou com o cabelo curtinho. Ainda tem essa. Ela voltou com o cabelo totalmente curto. Agora, você tinha estado pessoalmente com ela antes? Mas tinha escolhido. Tinha. Ela tinha contrato e tudo, meu amigo. Paguei uma rescisão aí. O que chamava atenção era uma coisa de uma magreza também, não tinha? Não, ela era cantora. Ela era cantora, tinha o cabelo comprido e era mais robusta. E ela Quando fez ela voltou depois, não foi, Tambelini? Ela tinha um grande trunfo. Ela tinha sido atriz, não protagonista, mas atriz do Inteligência Artificial do Spielberg. Então isso impressionava, né? Ela tinha feito uma participação, então isso... Quando ela chegou, ela foi muito, olha, fez Inteligência Artificial. Mas você sabe que isso não me impressionou muito, não. Entendeu? O fato dela ter feito aquilo. Porque ela era um robô naquele filme. Então eu não me impressionei muito com isso, não. Eu achei que quando você me apresentou... Não, foi ele que me apresentou ela. Não estou culpando ele, não. Entendeu? Mas foi ele que me apresentou e ela era outra pessoa, com o cabelo, entendeu? Muito bonitinha, inclusive, entendeu? E tinha uma coisa que era interessante, que sendo uma francesa, ela falava português muito bem, entendeu? Casada com um músico brasileiro, né? Cantava. O pai dela era um conhecedor de música brasileira, tinha uma discoteca de bossa nova em casa, entendeu? Tudo em cima, entendeu? Eu fui numa conversa com ela ali no final do Leblon, eu, Flávia, ela, entendeu? Eu fiquei encantado com ela. Só que ao longo do ano que a gente conviveu antes de começar o filme, entendeu? Ela resolveu fazer coisas. Por exemplo, quando ela apareceu, eu tomei logo um susto, que ela cortou o cabelo. Ela veio para fazer Olga.
na verdade. Ela veio indo para Auschwitz, entendeu? Aí tem uma coisa. Ela estava toda careca, entendeu? Ela tava... Ainda bem que foi trocada antes do filme. Imagine se é no meio, né? Mas isso que eu perguntar. Tá ótimo, foi trocar. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. A Cacau entrou, a gente já tava... Semanas. Semanas. Tipo, 3 semanas. Que troca maravilhosa. E é impressionante que eu ia falar isso. Eu não falei nada disso. Cara, eu acho a Cláudia... Não, a Cláudia tá deslumbrante. Tá linda. Deslumbrante. Ela entrou, fez... Não, ela é deslumbrante. Deslumbrante. Uau, Ela tá acho que a plateia sensacional. inteira se apaixona junto. Ela é um... A gente uma se deusa, apaixona né? junto. Eu diria que teve pessoas na equipe, elenco. Eu imagino. Eu imagino. Aquilo, a frase inicial da apresentação dela é um trecho de uma música do Tom. Let me introduce you to Gloria. Isso é um trecho de uma canção do Tom Jobim. Eu imagino que o elenco todo meu fica... Não, ela... E o engraçado foi que quando, no meio dessa confusão com essa menina, entendeu? Que isso virou um drama. Calcula agora, eu vou dizer para ela. Falei com o Flávio. Flávio, não, não tem nada a ver. Porque ela tinha assinado um contrato. Ela botou um... Não, tudo bem. Ela... Não, eu tô dizendo... Não, ela ainda não tinha Eu contrato. paguei 100 mil Não, reais. você existia a palavra. Existia a palavra. Ela ainda não tinha assinado, não. Existia a palavra. Você cumpriu a tua palavra. Você fez o que devia ter feito. Entendeu? Desculpa. Que tem uma hora que você, não sei se você sugere isso, enfim, isso fica... Todos ficam apaixonados por ela. Todos. Todos. Não é só o pessoal Pela glória. que vai lá e, né? Mas assim, eu vi uma hora ali o personagem do Celto também ali, tipo, sabe? Sim. Ali no sofrimento. Talvez o personagem do Jairzinho logo se encantou pela francesa, já voa lá. A olhada do Jairzinho pra ela na banheira. Não, total. É a música que ele tá tocando. Ele tá fazendo um suspense. O personagem ali. do André também, tipo, dá uma olhada, tipo... Não, o André, ele entrega. Ele olha para baixo, assim, depois tira o olho para cima. Paixão da galera. E aí? Tem coisas que são interessantes, Eu né? acho engraçado a coisa do Celton, ele tem uma coisa ali que parece que sugere no início, depois eu não sei se ela se perde no filme, mas eu acho que ele tem uma coisa com o Quinho. Exatamente. Ele tem uma coisa com o Santoro. É. Tá, eu acho que ele tem, eu sinto... Eu acho também. Uma coisa que se mantém no filme, até quando o Rodrigo volta pro Brasil, eles estão juntos. Mas tem um lance ali, né? Ele fica muito irritado quando o Rodrigo some 4 dias. Não, tudo bem, sumiu, não deu notícias, mas o tempo todo eu sinto que... Não sei se isso poderia ter sido um pouco mais explorado. Às vezes eu tenho um pouco essa sensação. Agora a sensação de ator. Essa minha sensação de ator é que, de alguma maneira, isso ali dentro do filme poderia ter... Porque depois isso se perde. E ao mesmo tempo, mas isso se perderia. Mas se perderia entendeu? também. Se perderia. Mas de alguma maneira... porque não é o foco do filme chegar nisso. E eles são complementares de uma... Ele é o compositor do filme, que ele sempre é um pouco de filme de parceria também. E no final... Ele é meio picareta, né? Ele quer enganar a galera. Ele é o tempo inteiro. Ele é uma parte de nós. Durante toda essa nossa convivência no cinema e na música, certamente, né? Mas no cinema isso é muito presente. Eu, pelo menos, convivi com esse tipo de coisa. Que é você, de repente, descobrir não é inveja, é a competição, entendeu? E as pessoas se afastaram. Não foi só a ditadura. Houve um esgarçamento, entendeu? De uma coisa muito unida, sabe? Muito unida. E houve um esgarçamento. E o filme toca nisso, né? Porque no final tem aquele cara querendo passar a perna em todo mundo para tirar uma vantagem. Tem um olhar do Celton ali, do personagem do Celton ali, tipo... Eu tô voltando. E ao mesmo tempo, eles vão seguir a história aqui. Exatamente. Quando ele está descendo a escada. Eu estou saindo do ônibus. É. Estou descendo do avião.
É como se ele quisesse guardar os últimos minutos que ele está ali na cabeça, na memória dele. É. Pô, Isso tô indo foi embora. Depois ele manda uma intencional? carta. Pô, vem pra cá, Hein, tipo, Walter? vem pra cá. Hein? Isso foi intencional seu, Vitor? Foi, Sugerir? foi. Na hora dele dar uma paradinha na escada e ficar ouvindo a música que está tocando. Entendeu? Porque ele tem a memória daquilo, né? Ele tem a memória daquilo. Então, o trabalho de observação desses personagens, eu acho que foi muito vivido por nós todos dentro do filme, entendeu? E eu fiquei totalmente absorvido por isso, entendeu? Como são essas pessoas, entendeu? Que acontece, por exemplo, eu fiz a cena dele, do Ângelo, entrando no quarto e se relacionando com a Glória. Quando eu estava editando, eu falei assim, não, eu não posso mostrar isso aí, entendeu? Isso é uma cena de suspense, entendeu? O outro ouve ele, entendeu? Isso vai significar uma traição, eu não posso botar ele lá. Mas eu filmei a cena, você lembra? Mas não, aí eu fiz pela fresta da porta. E é sugerido também, né? E eu acho que a sugestão... Eu sou um... Filho da puta. Mas ele sai. eu gosto desse filho da puta aí. Não tem já tá rolando. Eu gosto disso. Filho da puta. Fica um suspense, né? Não, porque o outro fala assim, ele tá acordado, fala assim, não, ele já dormiu. É filho da puta. Assim, o cara tava ouvindo tudo. Mas o cinema é sugestão, né? Uma das coisas mais ricas que existe na criação da cena é você poder sugerir para o espectador que você fica totalmente cúmplice do espectador. O espectador vai junto com você para participar daquele, ele completa. Né? Mostrar, às vezes, E muito mais. cena de sexo, então você vai lá e sugere. Você fala, putz, isso é muito mais. Muito mais. Eu queria perguntar uma coisa. O personagem do Selton Mello, mais velho, ele é dublado? Ele é dublado pelo próprio Selton. Essa opção sua de dublar os atores mais velhos foi... Não, do mais velho não, só o Selton. Mas porque o Selton é a O voz. Otávio III também, você dublou ali o Não, Madeira. não. A única pessoa dublada foi o Selton, mas porque o Selton é a voz, The Voice. É ele, entendeu? Todo mundo conhece a voz do Selton. Né? Se a gente fizer um exercíciozinho, a gente imita ele. Né? Mas é você no táxi em Nova York, a voz do táxi em Nova York. Às vezes é. Eu sou reconhecido. Não, porque o táxi, no final, quando o Rodrigo chega, ali, não, tem uma lá em Nova York, é porque eu viajo muito. Eu fui para Nova York e depois eu estava em Copacabana, a voz. Mas quando o táxi chegou, aquela senhora que estava ali, ela estava andando na rua. Ela queria tomar o táxi, entendeu? Táxi, ela veio, falou assim, não, senhora, tô entregando. Eu falei assim, ele fala alguma coisa assim, nesse sentido. Pode ver que na hora que ela sai, ela até dá uma olhada. Ela olha assim, ela olha pra cima, assim, o que é isso? Figuração perfeita. Você citou também A João Cacau demorou Gilberto quanto tempo nisso? assim para pegar o personagem e entrar no filme? Porque ela estava fora, né? Ela entrou no filme assim umas 3 semanas antes da gente começar. Umas 3 semanas. Mas a Cacau é um craque. É uma craque total. Vocês ficaram quanto tempo preparando, assim, desde um ano antes? Não. A gente teve uns 30, 40 dias de ensaio, não foi? Naquele estúdio. Pelo menos 30 dias. Cenário, tudo. Não, no estúdio lá, eles ensaiando, os atores. Pelo menos das uns... músicas, isso demorou muito mais É. para preparar. Mas tem várias fases, né? Entendeu? A gente Acho que a preparou gente ficou um ano. uma pré. nós. Mas eu digo os atores, não. Os atores foi um tempo menor. E a Cacau, nem pegou os ensaios no estúdio. Ela não chegou aí pro estúdio. Eu conversei muito com ela de como
que eu via o personagem, entendeu? E nas músicas, ela não dubla a voz dela. Quem dubla é minha filha, que estava aí, que foi embora, mas a voz é da Branca, minha filha. A voz das músicas, né? Quando ela canta, quando ela canta. Quando ela canta. É. Mas é porque eu acho que a Branca tem uma voz tão bonita e eu falei assim, pô, e a Cacau tem uma... Eu estava cheio de dedos para isso, porque eu queria usar a voz da Branca, porque eu conheço a voz da Branca, é linda a voz dela. E aí Mas eu fiquei cheio de dedos, e a Cacau queria cantar. Mas eu falei, bem, então eu pedi o Wagner para fazer uma avaliação. Aí o Wagner me deu o veredito final. Falei assim, não, Walter, ela não vai conseguir, não vai conseguir isso que você está querendo. Porque era uma voz que ficou na memória. Tem esse dado do personagem, é uma voz que ficou na memória. Não pode ser uma voz de banheiro ali. Não, tem que ser uma voz. Então, isso era um drama. Quando eu falei com ela entendeu? Ela fez a labial, ela gravou com o playback da Branca. O tempo inteiro ela gravou com o playback da Branca. E quando chegou na última hora, eu usei a voz da Branca. Branca, minha filha. Mas para o filme inteiro? Não, as canções, as músicas. Não, ela... A Branca já tinha cantado... Também, né? A Branca já tinha cantado na Ostra e Vento. A música do Chico, Eu sei. toda uma... Ela tem um timbre de voz lindo. E algumas horas eu achei que vocês tinham misturado. Não. Ela aprendeu a tocar, por exemplo. Ela é um craque. Ela é uma atriz, eu acho ela uma atriz maravilhosa. Eu acho ela uma atriz realmente sensacional. Eu queria fazer uma pergunta, eu vi tanto do Walter quanto do Ângelo, na frente dos carros, na chuva. Eu queria saber de vocês qual é o ponto que ele quer provar ali, né, ficando ali. Porque tem aquela discussão. O que você acha? Eu acho que ele queria testar para saber se a Glória amava ele ou não. Pode ser. Pode ser. Porque tem a questão, né? O Rodrigo fala, cara, ela não te ama. E aí ele queria... Ou então dizer para ela, você não é culpada de coisa nenhuma, pô. Aconteceu, entendeu? Você está se sentindo culpada, a culpa é minha, porque eu não fui por isso, por aquilo. Ela está falando isso. Aí ele se coloca numa posição e fala assim, bem, você é culpada desse atropelamento? Não, você não é culpada de coisa nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele está testando também, né? Seria o teste final, né? Se ela se preocupava também com ele, né? Nada é uma coisa só, né? Tudo tem uma outra possibilidade. E eu acho que aquela cena é uma cena que eu vivi aquela cena. Aquela cena eu vivi, não eu sendo o generoso que tá, não, mas eu vi um amigo meu fazer isso para mim. Entendeu? Eu estava numa situação muito dramática para mim e o cara fez isso para mim. Foi pro meio da rua e fez isso para mim. E começou a me chamar a atenção de que, porra, eu não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo que eu julgava ter, entendeu? E ele começou aprontou isso, fez assim, sabe? De uma maneira tão forte que eu fiquei emocionado com aquilo. Eu falei, cara, eu resolvi usar aquilo no filme. O filme está cheio dessas coisas. Por isso que eu digo, eu me vejo muito, sabe, no filme. Não porque eu gosto mais do que... Não, eu gosto do filme e das pessoas que me ajudaram a fazer o filme, entendeu? Eu sempre entendo os filmes como as pessoas que me ajudaram a fazer. Eu vejo o filme muito através dessa memória que eu tenho das pessoas que me ajudaram, entendeu? Que estavam ali fazendo junto comigo, não é que me ajudaram, que fizeram junto comigo, entendeu? As pessoas que fizeram. Acho que a feitura desse filme tem a ver com o que acontece dentro do filme, né? Foi um trabalho junto, que as pessoas se envolveram
da mesma maneira que as pessoas dentro do filme se envolveram uma com as outras. Por exemplo, há muito tempo aqui, eu não via aula. É verdade. Sei lá, 15 anos. Tempão, entendeu? Ela trabalhou no filme. Mas eu, quando vi, sabe, ela ali também no filme. E muita gente aparece no filme. Muita gente. Você, inclusive, Eu, em Nova York. eu tô de época. Aparece. No Cats, da Ellie, limpando a janela. Mas tem o Daniel, tem a Masta maravilhosa também atrás. Tem o maquiador que faz o Shiva, a nossa maquiadora beija o Rodrigo. Beijo, dá uma tracada no Rodrigo saindo do teatro. Ele em Buenos Aires, a maquiadora foi lá, deu uma chupada, né? Não, assim não. É o assistente de maquiagem. Como é que era o nome dele? Eu lembro. Ele bota um óculos escuros, assim, fica uma... Mas você realmente baixinho. coisa... Estava lembrando de outra coisa aqui, que você também... Impressionante como você injetou um gás, essa coisa disso, no Brasil, dessa época, dessa energia, trazer o Dib Luft para fotografar o filme do Celton. Ali, o Dib foi que fotografou realmente. Ele que fotografou o filme do Celton. O Celton tem o seguinte, o Celton, ele seria o cineasta do filme, né? Então, ele falou para mim uma coisa, a gente foi fazer o planejamento da filmagem, entendeu? E o Celton virou para mim e falou assim, Walter, eu quero te pedir uma coisa. Eu queria que você não fosse a filmagem. Eu falei assim, não pode. Eu falei assim, não, eu queria que você não fosse a filmagem, porque eu queria fazer o filme. Aí eu falei, tá legal, eu aceito o desafio. Fui, fiz uma decupagem minuciosa, chamei o Dib, falei, tá aqui o que eu quero, entendeu? Falei pro Rafael, entendeu? Rafael, você é louco de fazer isso, largar o Celton. Falou isso pra mim, não foi? Vai fabricar um monstro. Você está fabricando um monstro. Eu falei assim, não, mas isso vai... No meio da filmagem tem uma diária que o Walter não foi, o Celton que... Não, aquela cena do filme. Curta-metragem do filme. Não, e ali todo decupado pro Dib. Estava tudo decupado pro Dib e para ele. Foi o Celton que escolheu o Rossi, inclusive. Ele escolheu o elenco, ele fez tudo, entendeu? Mas eu pensava o seguinte, a grande alegria de ter feito o filme, eu precisava da grande alegria de ter feito o filme, entendeu? Que é única. Né? E ele tem essa cena. Ele, quando acaba de ver o filme, ele vira para eles e ele está brilhando, o olho dele está brilhando. Melhor coisa dele no filme. Melhor coisa dele, eu acho, porque ele é muito cerebral, né? Então ele é todo... Ele arma as coisas. Cena da moviola também, Walter. Nós que não tivemos o prazer de ver uma moviola funcionar, ver aquela moviola que você trouxe lá do CTAV. CTAV. A moviola linda, funcionando. Você fala, cara, como é que a gente perdeu um negócio desse? Essa coisa do contato tátil, né? Não tem a máquina, né? É um negócio que você sente o cheiro do negativo. Você pega no filme, né? Não é uma coisa virtual, tá lá. Mas isso me marcou muito porque eu me lembro que cada cena que a gente filmava, o Walter tinha uma história para contar da vida dele passada, assim. E a gente, todo mundo parava e ouvia você contando, tipo, isso realmente aconteceu comigo, nanana. E eu acho que isso imprime, porque todo mundo conseguiu, assim, pegar a sua emoção, entender aquilo. Isso está muito impresso, assim. Você falando que você se vê no filme é porque você realmente... porque eu realmente... é isso, o seguinte, você fazer filme é tentar colocar vida numa coisa, né? Então, e é isso que é percebido pelo público. Né? É meio misterioso isso, como é que isso acontece, entendeu? E eu acho que
contar a história para as pessoas a respeito de uma coisa, eu acho que ela tem uma riqueza muito grande, porque as pessoas participam daquilo e fica sendo delas, né? Você conta a história vai ter outras versões daquelas pessoas que ouviram, entendeu? Isso no caso de um filme é muito rico, porque você entregou a história, você ficou conhecendo de alguma maneira aquelas pessoas e elas a você, e você criou um congraçamento, né, em torno de uma ideia só, né? Não é uma coisa pensada, eu estou pensando nisso agora, falando aqui, entendeu? Mas eu nunca pensei nisso, assim, eu vou fazer assim. Não, eu não penso dessa maneira. Cena que é o músico que vai para a Argentina e desaparece, né? Você ali tratou um fato histórico, né? Que aconteceu mesmo. Sim. Mas antes do acontecimento, ele fica ouvindo a música e fumando e pensando uma coisa, né? Que a gente não sabe realmente o que teria acontecido com o Tenório, entendeu? A minha experiência com a história do Tenório é o seguinte, que eu morava bem perto, eu não conhecia o Tenório, mas eu morava bem perto de onde ele morava, entendeu? Sabe aquele edifício ali no final do Cosme Velho, pouco antes da casa do Roberto Marinho, assim, um ferro de engomar, assim? Ele morava ali naquele prédio. Quando ele desapareceu, a mulher dele não tinha telefone em casa. Ela ia lá na minha casa, ela conhecia a mim e a Thelma, minha mulher, que era cantora, e conhecia o Tenório. Ela falava do telefone lá de casa. Então aquela história, eu fiquei ouvindo dela no telefone, contando a história, entendeu? Esse documentário que passou agora, do Atire no Pianista, tiraram no Pianista, sobre o Tenório? Não. Desenho animado, né? Eu fiquei assim, eu achei assim, você ia realmente colocar o fato verídico, né? Que eram os caras chegando e raptando ele. Né? Há versões da história. O que ele teria feito? Ele saiu para comprar cigarro. Mas ele poderia ter ido encontrar um camarada que foi vender uma maconha para ele. Pode ter sido isso. Alguns acham que ele era... Ou que ele se parecia com o cara que estava sendo procurado. É outra versão. No documentário explica isso. Um documentário recentemente que explica minuciosamente o que aconteceu. Ele se parecia com outra pessoa, ele foi confundido. Essa história mais falada, mais comentada é essa. Como é que chama o documentário, cara? Atiraram no Pianista, Tiro no Pianista. É um desenho Ele é um animado. documentário em animação. Abriu o Festival do Rio do ano Fernando passado. Trueba. Fernando Trueba. Eu conheci até o Fernando Trueba, quando estava Talvez a gente passe aqui no Rio até. E a história que ele chegou a real, qual é? Quer dizer, no filme, Quê? qual é a versão que realmente aconteceu? É isso, ele estava no quarto, ele saiu para comprar um maço de cigarro no supermercado, aí a polícia confundiu, apareceu com um cara procurado e levaram ele aí... Bateram nele e aí... Mataram. Bateram demais nele, mataram durante a tortura. Logo depois que levam ele, jogam a luz forte no outro personagem lá, do desafinado. O Negão, Um interrogatório, né? Exatamente. Exatamente. Hein? Foi um toque de mestre. É um corte, né? A coisa, porque o que ficou foi o carro saiu e deixou uma fumacinha do cigarro, né? Do asfalto, né? Ele deixou uma fumacinha e cortar pro pá! Como se fosse a tortura dele. Exatamente. E que doido passar esse filme hoje. E que doido a gente estar vivendo Na essa data de hoje, né? maluquice toda de novo. Pensamos nisso desde o início. É impressionante. Mas foi uma aventura realmente, Walter, essa coisa de você... Como você trouxe, né, a gente para dentro desse universo, algumas pessoas que já tinham uma relação, assim, do Breno na câmera, né, a Branca cantando, eu que fui seu aluno, e os outros que a gente acabou trazendo, como que a gente se apropriou, né, dessa história sem ter vivido isso. E acho que isso foi muito importante para a gente comprar todos os barulhos, né, todas as dificuldades que o filme teve. E
e, sobretudo, te ajudar a contar essa história, participar, colaborar, ajudar. Acho que a gente conseguia te entender por que coisas que às vezes podem parecer, digamos, mera excentricidade de diretor ou supérfluo por N questões, como que cada coisa tinha um valor muito proporcional, muito, sabe, um peso muito justo a cada coisa que você apontava. E isso, para mim, foi definidor para a minha vontade de fazer cinema para o resto da vida, assim. Viver todos aqueles ambientes, aquelas dificuldades, com aquelas pessoas. Pô, Malu fazendo milagres. A gente teve o Daniel Lentini, tivemos o Clóvis. Lembro que todo dia chegava com as coisas assim que era mágica, né? Parecia um chapeleiro, toda vez inventava, desenhava um negócio. Aí trazia o piano, que era pra lá não sei de onde, botava o piano na casa de produção e tocava o piano na casa de produção, sabe? Era uma coisa realmente... Foi um sonho, né? Foi muito bonito. Aquela cena dela na banheira, por exemplo, eu vi aquilo acontecer. Num apartamento em Nova York. Eu fiquei na casa de um amigo meu e tinha uma pessoa que estava morando lá, uma moça linda do Rio de Janeiro, chamada Letícia. E a Letícia, já falecida, morreu pouco tempo depois daquilo. E ela, num desastre. E ela usava a banheira, eu não sabia exatamente o que era aquilo que tinha ali. Um dia ela tirou o tampão da banheira e tomou um banho ali, entendeu? Tomou um banho ali na coisa, eu achei que demais, entendeu? E ela não teve o menor, não, nada, era uma coisa normal para ela. A outra fala, né? Eu espero que não tenha ninguém que... Não tenha nenhum Pepinton aí, porque ela fala de Lady Godiva. Existe a lenda da Lady Godiva que era exatamente isso, que ela passeou nua, né, pela aldeia e todos, ela era uma punição para ela. Então todos se fecharam em casa para não olhar ela, menos o Tom. O Pippin Tom. É o cara que está, entendeu? Sem vergonha, entendeu? Ela disse assim, espero que não tenha nenhum Pippin Tom por aí. Imagina. E eu vi lá atrás o André, assim. O André ele está olhando assim, ele faz... Olha para baixo, sem vergonha. E você fala também outra coisa, em lembrança crônica, boa também é que parte do elenco que viveu esse Brasil que você fala tanto, né? Antônio Pedro, Roberto Borg, está me faltando outro aqui na cabeça. Genésio, né? Genésio. Eu acho que, inclusive, essa coisa foi a escolha desses mais velhos, foi muito precisa, né? O Antônio Pedro ser o André... É igual o André. Como o Genésio ser ele, entendeu? E como aquele cara, entendeu? Ser o Celton, por isso que eu dublei ele. Falei, pô, se ele falar da maneira que ele fala, ninguém vai acreditar que ele seja esse personagem. Ele é meio gaúcho, né? Ele é meio gaúcho, aquele cara, e ele tinha um sotaque muito forte. Eu falei, não, eu vou pedir o Celton para fazer. E depois o Celton ele passou boa parte da vida dele, dublador, ele é um craque do bando. A gente viu, que depois eu fui saber, muito filme que eu vi na adolescência. É o Celton. Muito que você viu, Celton, Oberdan, Danton, essa galera do time da nossa geração. Oberdan dublou muito. A voz do Oberdan direto. Tem uma cena do filme que eu acho que talvez seja a cena que eu acho mais emocionante para mim, entendeu? Na hora que ela ocorreu, que ela aconteceu de verdade, entendeu? E não porque foi na hora, entendeu? Porque a gente não tinha ensaiado aquilo. E ela saiu daquela maneira. Foi quando eles entram numa boate em Nova York
eles tocam. E aí eles colocam um momento em que a música brasileira cruza com a música americana. Eles estão tocando Só Danço Samba, né? E os outros estão tocando Take the A-Train, entendeu? Aí, eu acho aquela... Para mim é um momento assim que define o filme, né? Porque é uma conversa de culturas, né? Rodrigo tocando Chopin e Tom também, né? Também junto. É. Muito lindo aquilo também. É demais. Ele fala muito da dobradinha que existe no cinema, diz assim, baseado em fatos reais. Já desafinado seria a crônica. Como é que você vê essa crônica? Não entendi. Crônica, você chegou a falar em crônica, né? É. É uma crônica, como é que você vê a crônica? Porque tem as crônicas drummonianas que a gente fala, a gente lia muito sobre isso, depois juntou uma coisa entre o fato, baseado em fatos reais, que você, muita coisa aí você viu, é fato real, né? E crônicas, né? Sim, uma crônica pode ser baseada em fatos reais, entendeu? Também. Mas eu digo que a crônica, ela não tem, o desenvolvimento dela não é novelesco, no sentido entendeu, de uma estrutura de começo, meio e fim, não, ela se desenrola na tua frente, entendeu? Você não... Tem gente que, ao ver esse filme, quando viu pela primeira vez, quando o filme passou, gente mais jovem não gosta do final do filme. Fala assim, como você arranja esse final, pô, esse cara que vem de não sei de onde, tá? O camarada vem espalhar as cinzas da mãe aqui, né? Quando o filme passou, o filme tinha legendas, né? Então, essa cópia que está aí não tem legenda, mas tinha legenda e dava para entender que ele veio para jogar as cinzas da mãe, né? Mas é uma história, são histórias que se entrelaçam, entendeu? São histórias. Nesse sentido, ela vai em aberto. O que você pode até seguir um personagem, mas não tem um começo, meio e fim dele. Não tem, o personagem dele não tem um começo, meio e fim. Nem o dela tem, porque ela morreu. Então, mas ela morreu longe e muito tempo depois. Ela não morreu dentro da história. Pelo contrário, é agora que ela ficou viva dentro da história, porque ela morreu, né? Então, ela não tem essa estrutura, entendeu, romanesca. Nesse sentido que eu vi que são observações, como numa crônica. E que tem a ver com o que a gente viveu, né? Não apenas eu, que eu vivi, porque realmente muita coisa dali eu vivi, mas do que a gente viveu como país, entendeu? E isso é muito forte para a gente, né? Para quem esteve ali. E é forte continuamente para a gente, entendeu? Mesmo você não tendo vivido, porque aquilo faz parte de você, né? Da tua memória, mesmo que você não tenha vivido ela, mas é tua memória, né? Esse roteiro é de quando? Que ano você fez o roteiro? A gente filmou em 2005, o roteiro em 2000. Ah, ele foi ficando dentro de mim muito tempo. Foi ficando muito tempo dentro de mim. Então, ele começou a se manifestar, entendeu? Tipo sessão espírita, entendeu? Ele começou a se manifestar assim, em pedaços, entendeu? Em pedaços. Mas aqui uma cena que me impressionava, que ali uma outra, depois essas coisas foram virando fantasma na cabeça dela, uma tentativa de ver tudo junto, entendeu? Eu fui me organizando para isso. Eu tentei fazer isso com uma roteirista que o Flávio me arrumou, mas a roteirista, sabe essas pessoas que você conta uma ideia e a pessoa já aparece com um romance de Victor Hugo, assim, 3 dias depois. Eu falei, cara, como é que ela conseguiu isso? Entendeu? Ela inventou uma história que a mulher estava na França, eu teria que filmar isso supostamente na França,
entendeu? Ou num lugar parecido com a França, entendeu? Onde tivesse paralelepípedo, inclusive. Então, e eu achei aquilo estranho, como é que personagem é esse? Que essa senhora mais velha, que, né? Tudo se passava na idade dela. Mas eu não quero fazer um filme sobre uma mulher mais velha que está se lembrando do passado. Eu tô querendo fazer um filme sobre o agora. Uma lembrança do agora. Essa coisa de estar falando de uma coisa que ocorreu há tantos dias atrás, há tantos anos atrás, chega uma certa hora na tua vida que você não sabe mais. Eu não tenho mais esse critério na minha cabeça. Ocorreu há tantos anos atrás. Não, ocorreu. Entendeu? Já está dentro de você. Eu não consigo me separar disso. Entendeu? Faz parte de você. Né? Não consigo separar uma coisa da outra. Não, falar de Brasil e, ao mesmo tempo, não falar de todo o Brasil que você conhece, né? E que não é só particularmente meu, nem de pessoas mais velhas do que eu, entendeu? Mas é de todo mundo que vive aqui, né? Porque mesmo que a gente não tenha a memória detalhada de certos acontecimentos, você tem a natureza dessas coisas que continua existindo, né? Nas pessoas, a maneira de ser, a alma das coisas, né? Não sei, eu sinto o filme, o fenômeno filme, muito dessa maneira. Eu tenho que acreditar nele. No caso específico desse filme, eu cheguei muito perto do que eu vivi, entendeu? Então, ainda bem que eu vivi, entendeu? Vou botar isso à disposição, entendeu? Para ver. Esses últimos dias agora, na proximidade dessa sessão aqui, eu fiquei com esse filme na minha cabeça, entendeu? Ele ficou... E eu não revi o filme, eu revi agora. Aliás, essa talvez seja, em pelo menos uns 12, 13 anos, no século XX eu ainda não tinha visto o filme assim, não. Eu vi quando eu fiz, logo que ele foi estreado e tal, e depois não vi mais. Tem uns 10 ou 12 anos que eu não... Ele ficou com aquela impressão ali do século XX, sabe? O que aconteceu com a gente, entendeu? A ditadura. Tem coisas que podiam ser mais ditas, esclarecidas para as pessoas, mas eu acho que ficaria muito didático, entendeu? Uma sala que está cheia de gente dormindo no chão. É estranho que tem uma sala cheia de gente dormindo no chão. Né? Não, e o pedido da Vanessa, do personagem da Vanessa, né? Pro personagem. Pô, mas esconde ele. Vai se expor, quer dizer, é dito ali. Pronto. Por exemplo, o personagem da Vanessa Gerbelli, entendeu? Ela evoluía dentro do filme. E eu filmei isso. Ela era uma atriz de teatro que estava fazendo teatro de arena, tá representando eles no Usa um Black Tie. Filmei a cena lá, se lembra? No Cândido Mendes, né? Na Cândido Mendes, entendeu? Filmei a cena. Depois eu achei que, sabe? Hein? E você fez a cena. Então, eu depois, na montagem do filme, falei assim, era tanta informação que pesava, sabe? Ficava assim meio... Tem uma hora que o filme começa a falar com você. Fala, não tem nada a ver com isso, tira isso daqui. Vai. Você tem que ter uma certa frieza para... Eu lembro de uma brincadeira que o Selton fez, não sei se foi no Cheiro do Ralo, tem um personagem que depois ele bota no bônus, assim, não lembro qual era o ator, acho que é um ator de Curitiba. Cara, obrigado e tal, mas não vai ser nesse filme que você vai aparecer. O personagem inteiro, a história inteira dele não entrou. Acho que é no Cheiro do Ralo, se eu não me engano. Ele é muito engraçado, Celto. Ele foi fazer aquela cena dele conversando com o ator, ele está repetindo ali uma coisa que ele teria vivido
como um diretor pernambucano, que quando ia explicar uma coisa para ele, fazia assim, não, você faz assim, você fica tenso, depois você, uau! Aí o cara ficava assim, Entendeu? ele não sabia explicar. A única coisa que é a palavra que ele falava... Entendeu? Você entendeu, né? Os atores completamente... É o lírio, exatamente o lírio. Eu acho que tem um pouco do lírio ali. Mas o lírio, ele é super verborrágico. O lírio é assim, né? Era isso mesmo. Talvez, desse jeito. O Walter, tem uma outra coisa também que funciona super bem no filme, que eu lembro que na época não era uma tecnologia ainda totalmente dominada, a coisa dos plotters de Nova York no estúdio, né? Como funciona bem, cara. Eu também fiquei impressionada. Hoje em dia a gente faz tudo com LED, né? Mas ficou perfeito. Ficou muito. A gente trouxe dos Estados Unidos. A gente trouxe um diurno e um noturno. E tinha toda uma questão que o diurno se iluminava pela frente, o noturno era por trás, ou vice-versa. E tem uns planos de sequências também de dentro do estúdio, que eu me lembro que era nossa, a gente ficava salivando para fazer. Um é o plano do Ângelo tocando que ele sai da casa e vem para o espaço. O plano por fora da janela. Aquele que sai do apartamento do Jair. E a câmera entra pela janela. E acaba no Ângelo acordando atrasado pro ensaio. E o que está no quarto lá dele, lá, o que ele tá? É uma referência a uma época, né? Sim. Quem é que está lá? Na televisão fazendo um discurso. É o Martin Luther King que está fazendo um discurso ali. A câmera... Eu falei com o Tabelino entrando aqui, que eu falei, peraí. Não, estética não. Porra, não, maquininha aqui, o... Drone. Não existia. Imagens ali que vai assim, ele falou, a gente comprou, e o Walter pegou umas cenas de filme, falou, ali tem uma ponta de filme, não sei o quê. Não, ali tem o seguinte, você... Não, ali tem... Não, cara, existem empresas que vendem imagens, entendeu? Eu já comprei, entendeu? Calcula, existe isso, entendeu? Eu fico no Chico Rei, eu fui na mosca, eu queria um barco pesqueiro, tá, de 1600 e tanto. Eu falei, pô, como eu sempre gostei muito de filme de aventura, filme de barco, eu fui naquele filme que eu gostava, um filme chamado Todos os Irmãos Eram Valentes. Eu falei assim, eu queria uma demonstração desse barco aqui, eu quero ver como é que ele é. O cara mandou para mim, eu falei, eu usei a cena de toda a tempestade, você compra. Aqueles carros em Nova York, que tudo ali da década de 50, de 60, pô, você acha que aqueles carros foram produzidos pelo Flávio? Entendeu? Não, pô, Ele acreditou. Ele acredita. Nossa, esse filme... Ele vai ver que ele acredita. Que produção. Não, aquilo ali... não, por isso que ele pergunta assim, será que a gente deve dizer isso assim? Você viu ele dizendo? Calcula. Mas aquilo é... Eu vi o repertório de filmes da época de Breakfast at Tiffany's, entendeu? Aí eu pedi, eu quero ver essas cenas todas da cidade de Nova York, que é onde o Breakfast at Tiffany's se passa, todos os planos de cobertura, porque o americano, quando vai filmar, filma pra burro, cara. Filma tudo quanto é lugar, depois não usa no filme não, aí aquilo fica estocado num lugar. Um banco de imagens. Aí você diz, eu quero uma coisa assim, lá vem ele. Tudo pronto, cara. Aí você vê o que você quer e compra. Por metro, tipo linguiça, entendeu? Tipo linguiça. Sensacional. Hein? Mas existe isso. Não, mas eu acho demais, porque isso é verdade, o cinema é isso. Que é um amanhecer, um anoitecer, uma lua, né? Claro. Porque se você vai se matar para ver, você pode comprar a metro ali. Só de você ter pensado naquilo já é a tua criação, entendeu?
tanta gente fez, e inclusive em condições muito melhores. E às vezes as pessoas fizeram, aquilo são efeitos. Muitas vezes são miniaturas, são coisas assim. Agora, boa parte dos efeitos desse filme foram feitos mesmo, na hora. Na hora. Essa cena que ele se referiu, o Ângelo está tocando, e ele sai de casa, ele começa a se movimentar, e ele, quando antes do plano acabar, ele desce da cadeira, né, onde ele estava sentado, e ele já está na boate. Aham. Ele ultrapassa a parede e vai para o outro lado. Então, essa parede ia ser aberta. Ficou o Rafael controlando a parede, entendeu? Abre a parede toda, entendeu? Para ele sair de lá de dentro. Eu vi no trilho, né? Não, ainda tinha o carro, ele estava sentado numa 3D Praticável. em cima de um ligeirinho, que o trilho, ele subia. Eu me lembro que, num determinado momento, foi maquinista com mais 2 pessoas de produção contra a regra para terminar de ajudar a empurrar o carrinho para cima. Tinha uma coisa pra... Porque tinha uma inclinação. No bar, Uma engenharia que era muito legal, Walter. Lembrei da outra atriz que também é da sua querida Camila Amado, né? Ah, que maravilha. Maravilha. Foi quem entregou, né? Foi quem entregou. Quem E entregou. você não falou, acabou que você não falou do seu grande companheiro do Farcas, né? Fez a fotografia do filme, né? Não, eu falo sempre. não, só pra... O Pedro é o coração, muito... Né, tudo quanto é filme que eu fiz, assim, já vários filmes que eu fiz com ele, o coração do filme para mim tá nele, entendeu? Porque tudo é dito para ele, né? Eu quero, assim, todas as dúvidas, tudo passa por ele. E vocês têm uma sintonia incrível também. Tem uma sintonia total com ele. O Pedro tem contigo uma... Não, sintonia absoluta com ele. E só de olhar assim, não. Ele já entendeu. Entendeu? É tão rápido. É tão rápido. Essa relação é legal. É bom isso, né? Porque ele vai completar aquilo, né? Você diz assim, eu acho que devia ter isso assim, assim, assim. Eu não vou deixar de dizer, entendeu? Mas ele pode dizer assim, que coisa horrível isso que você disse, assim, entendeu? Não tem nada a ver, tá? Ele vai falar da maneira dele, entendeu? Quando eu vou ver, é exatamente como eu pensei. É porque eu, para explicar, expliquei de uma maneira que não foi confortável para ele, mas... E muitas vezes ele dizia que era horrível e era piada, né? Porque o Pedro Farcas... Não, também tem essa. Ele te diz que é uma merda para te sacanear, mas aí depois ele vai e faz. Você acredita. É engraçado isso. Isso é a maneira dele se relacionar. Ele é muito bem-humorado, né? Isso é uma das coisas que são lindas de conviver com a equipe, é o humor da equipe, né? É a equipe coparticipar da criação do filme e a equipe é o primeiro espectador do filme, né? Eu vejo pelos atores. Os atores se relacionam assim, muito com o olhar da equipe. Eles se sentem aprovados pela equipe, tá? Porque é o público. É o primeiro público que ele encontra. Né? Tem pessoas que trabalham aqui, que às vezes são pessoas humildes assim, e que não tem nenhuma resistência, entendeu? Entregam logo o sentimento, entendeu? Ou até chega para a pessoa e diz, né? Chega para o ator e diz, que maravilha que você fez. Às vezes nem devia ter dito. Que às vezes pode criar um problema para o ator, né? O camarada fica tão cheio de si mesmo que deixa de fazer a melhor cena dele, porque sobe nas tamancas e fica chato. Gente, vamos fazer alguma última pergunta para fechar? Ou foi? Carnaval você podia deixar aqui até amanhã de manhã que a gente vai... A gente vai ficar preso no cinema. Não. Tem essa também. Existe essa tradição aqui.